Errar é humano. Errar é humano? Olá, sejam muito bem-vindos. Hoje nós vamos abordar um tema delicado, intrincado, uma vez que nós, humanos, costumamos lidar não muito bem com o erro. Quando a gente se auto-observa, né, e nos observa também durante as relações e observa as demais pessoas, né, a gente consegue notar que muitos de nós lidamos mal com um erro. Quando a gente erra, quando a gente se equivoca, a gente se autopune por muitas vezes, a gente fica retroalimentando pensamentos, né, punitivos, pensamentos muitas vezes vinculados a processos de medo, né? E nesse sentido a gente às vezes fica preso por dias, meses, até anos, né? Às vezes por uma vida inteira a partir de um erro que a gente cometeu. E por outro lado também a gente observa quando o outro se equivoca, nós também costumamos adotar ajuizamentos morais, ajuizamentos punitivos. A gente costuma às vezes detratar a outra pessoa, ficar falando mal dela, né, a partir do erro que ela cometeu. E bom, isso também vale para as pessoas em relação à nossa pessoa, né? Quando a gente se equivoca, a gente tende também às vezes a ser ajuizado moralmente, a ser julgado, né? A ser punido, né? Seja uma punição prática, seja uma punição emocional e por aí vai, né? Eu acho que o grande ponto que eu queria trazer para esse vídeo aqui é o quanto a gente não costuma refletir sobre alguns aspectos vinculados ao erro, né? Já diferenciando, é claro que aqui nós não estamos falando daquele erro intencional que visa prejudicar pessoas, que visa, né, é, dar um golpe nas pessoas e por aí vai, né? Nós não estamos falando desse tipo de erro, que é aquele erro intencional que visa causar dano ao outro, tá? E também o que eu vou me referir agora e as reflexões que eu vou fazer agora a respeito do erro também não nos exime, né, de ter que lidar com as consequências das nossas ações, inclusive dos equívocos que nós cometemos, né? Agora, o vetor desse vídeo aqui, né, o ponto central, é aquele erro que a gente comete não intencionalmente, às vezes causado até por desatenção, né, uma vez que a gente tem funcionado em boa parte do tempo de maneira automática, né? Então às vezes a gente comete equívocos pela falta de atenção, pela falta de presença, né? E nós estamos falando aqui também do erro vinculado ao que o Edgar Morin coloca em sua obra, que é a questão da ecologia da ação, né? Por muitas vezes, quando a gente age no mundo, a gente não consegue prever o retorno, o resultado que a nossa ação gerará no mundo, porque quando a nossa ação entra no meio, né, no ambiente, a resposta que as pessoas e o ambiente darão, né, para essa ação, muitas vezes ela é imprevisível, né? E então, por muitas vezes a gente se equivoca porque a gente acredita que a nossa ação vai gerar um determinado tipo, né, de efeito e o meio mostra para a gente e dá um retorno bem diferente, né, desse efeito que a gente estava imaginando, né, ou do resultado que a gente estava imaginando. Então, por muitas vezes, sim, a gente se equivoca. E esse equívoco, esse erro, se ele é olhado, se ele é refletido, se ele é observado com seriedade, com responsabilidade, esse erro, inclusive, ele nos movimenta, né? Ele pode gerar uma ação diferente nossa, né? Ele pode gerar um processo de criatividade, uma vez que a gente, ao se equivocar, né, e refletir sobre o erro, a gente às vezes consegue perceber nuances, condições que a gente não estava vendo naquele momento inicial da ação, né? E isso, claro, tem um potencial criativo. Então, o erro, sim, ele exerce um papel importante dentro da experimentação humana e sim, errar é humano.
Para a gente não ficar somente no campo teórico, quantas descobertas científicas ocorreram a partir de erros? Erros de experimentação, né? Erros de hipóteses e, bom, e por aí vai, né? Pegando aqui o exemplo do Fleming, por exemplo, quando ele descobre a penicilina, ele descobriu a penicilina a partir de um esquecimento. Ele deixou uma placa no laboratório, né? E formaram-se fungos naquela placa, que ele estava pesquisando algumas bactérias, né? E formaram-se então fungos em volta das bactérias, e esses fungos eram capazes de matar as bactérias, né? Olha, isso foi fruto de um esquecimento, né? Num recesso que ele tirou do trabalho. Bom, a gente poderia citar outros diversos exemplos aqui, né? O erro, ele é parte da experimentação humana. O grande ponto é a reflexão, a atenção, a responsabilidade, né? A ética com as quais a gente olha para os nossos equívocos, para as nossas ações, né? De tal maneira a refletir, né? A ponderar, a analisar o que nós estamos gerando no mundo a partir das nossas ações, né? É por isso que sociedades que querem ter controle de tudo e querem ter controle dos resultados são sociedades autoritárias e que costumam restringir e, por muitas vezes, até tentar eliminar o potencial criativo das pessoas, né? Dos cidadãos ali que compõem aquela sociedade. Não precisamos ir longe, basta observarmos o que está acontecendo no mundo atualmente, né? Como nós estamos nos sentindo muito inseguros, muitos de nós estamos nos submetendo e buscando pelo autoritarismo em prol de uma suposta segurança. A pergunta que nós deveríamos nos fazer, a meu ver, é: que segurança é essa? E qual o preço dessa segurança? É abrir mão da criatividade? É abrir mão da potência de ser humano? É abrir mão da nossa potência criativa, da nossa potência de ação no mundo? Penso que essas são questões para nós todos refletirmos em conjunto. Eu encerro esse vídeo reafirmando: errar é humano. Errar é humano. Errar é humano. Se você gostou desse vídeo, peço por favor que compartilhe com os amigos, com os familiares, né? Essa divulgação é muito importante para nós. Nós estamos começando o canal, então o apoio de vocês é muito bem-vindo, tá? E eu aproveito para me despedir aqui, dizer um até breve e é isso. Obrigado e um abraço e até já.